quiser chamar de despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. Os outros são os outros e só, né? Como dizia a canção da década de 80. Quanto mais a gente se conecta com a nossa verdade, com a nossa essência, mais feliz, mais leve a gente é. Cada vez mais eu tenho certeza disso. E hoje a gente vai falar de um tema que vocês sabem que eu amo, não podia ser diferente. A gente vai falar de cultura, a gente vai falar de teatro, a gente vai falar de uma peça que está para estrear. Então já anotem na agenda, estreia dia 3 de outubro, Um Pequeno Incidente, com José Pedro Peter e Rafael Primor, que são os meus convidados de hoje. Bem-vindos. Obrigado. Bem-vindos. Obrigado. Então, Zé Pedro, fala um pouquinho. Você é o autor da peça, né? Isso. Além de ator. É a sua primeira peça ou você já escreveu outras peças antes? Eu já tinha escrito, em janeiro eu estava aqui em São Paulo com uma peça em cartaz que chamava Fortaleza. Era um texto meu. A gente já tinha feito 1 ano com ela no Rio. E a gente veio fazer em São Paulo. O Fábio Câmara, nosso produtor, conseguiu pra gente uma pauta fantástica. E eu tinha acabado de escrever Um Pequeno Incidente. E aí a gente foi tão bem recebido em São Paulo que eu lembro de estar num dia fazendo Fortaleza e pensando, eu tenho que estrear minha próxima peça aqui. E vai ser a estreona mesmo agora. Estreona, lá no espaço de convivência do Teatro Vivo, que é um espaço novo, super interessante, sim. né? Estamos indo a convite do Super Gentil, do André Scioli. Scioli. E jamais imaginava que eu estaria fazendo essa peça com o Rafael Primor. Como foi esse encontro? A gente já se conhecia do teatro, mas uma coisa mais... Já tinha visto peças dele, já admirava o trabalho dele. E o Rafa, ele, além de produtor e ator, ele também é dramaturgo. Então, eu pensei, ele não vai topar fazer, né? Ele escreve as peças dele e tudo, vai com um peso maior. Viu, gente? Pode me convidar que eu topo. Mas ele topou. Qual não foi sua surpresa quando ele topou? Né? Pois é. Até parece, E tá sendo lindo. Já levantamos a peça, estamos já pronto para estrear, praticamente. E o tema é super interessante, né? Falar sobre AIDS. Inclusive, tem vários trabalhos atualmente resgatando esse tema, porque é fundamental a gente voltar a falar de AIDS, né? Porque simplesmente não se fala mais há algum tempo, né? Tem gente da nova geração que não sabe o que foi a epidemia de AIDS. Sim. Né? Então, acha que nem conhece, não tem nem conhecimento. Então, é fundamental que a arte venha a falar desse assunto. Sim, com certeza. Eu estava num posto de saúde, acho que no final do ano passado, e eu vi um cartaz lá na parede que dizia da importância de falar sobre a AIDS, porque senão ela volta. Exatamente. Tipo, não espera, não vamos ter que falar de novo só quando acontecer, né, o pior. E até porque ela não foi embora, né? Não, graças a Deus, muita coisa melhorou, né? Muitos caminhos remédios, apareceram. tem aquele PrEP, mas, por exemplo, não se sabe muito desse PrEP. Eu conversando com a minha mãe outro dia, falei que tinha esse PrEP, que é distribuído no SUS, né, para tomar todos os dias, ou só quando você vai se expor a risco. Ela não sabia, ninguém sabia dessa. É uma grande evolução. Com certeza. A gente tinha campanhas muito fortes, né, muito grandes, assim, do Ministério da Saúde e tal, falando disso. Claro, quando o surto era maior, mas hoje em dia os jovens mesmo, eles não estão sabendo, entendeu? Assim, então eu acho que a peça, assim como todos esses filmes, tem uma série maravilhosa, né, da HBO que a gente está vendo também. Máscaras, estou vendo. Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente. Exatamente. Que é uma série incrível, assim, porque pela primeira vez também a gente dá o protagonismo para o universo gay, com atores gays fazendo, que eu acho isso genial, e isso é realmente inovador dentro da nossa televisão brasileira e dentro da nossa dramaturgia, porque o que a gente tem até agora sendo feito no Brasil é sempre muito, tipo, de maneira coadjuvante, né, tocando nesse assunto sempre de uma maneira meio, não sei nem se isso já foi levado assim na TV aberta, mas esse assunto, mas é sempre de uma maneira meio, né, escorregadia, assim, ninguém encara de frente esse tema como precisa ser encarado. Eu acho né? que na época tiveram uns trabalhos importantes, né, Angels in America. Isso, mas tudo que a gente tem, assim, ou é de teatro ou é estrangeiro, né? Então, assim, é verdade. Eu acho que esse é também um grande trunfo, assim, do texto do Peter. Quando eu li o texto, eu achei o texto maravilhoso, porque é um texto que fala sobre isso, é um tema talvez central da história, mas ele é usado também para conduzir
uma relação amorosa. Uma trama Uma aí. trama ali que é uma relação de amor, de afeto entre dois caras que se encontram numa unidade do SUS para fazer um teste rápido e que a partir dali a relação entre eles muda, se transforma. Entre dois desconhecidos eles viram duas pessoas que se conhecem e se ajudam em algum momento ali que a peça vai revelando, né? Então acho que tem muito a ver com o suporte, né, que as pessoas precisam diante do diagnóstico, o medo que as pessoas têm da Sim. testagem, que a gente fez alguns encontros com especialistas, com pessoas que entendem, porque a gente vai explorando Claro, cada vez né? mais quando você vai fazendo teatro, também serve pra gente, Claro, né? a gente Educativo vai pro estudando, público vai mergulhando, né, no e universo. pra gente aprender e poder conversar sobre o assunto. Então a gente foi descobrindo que um dos grandes problemas hoje desse vírus que ainda existe é a falta de testagem. Então, assim, é isso que ainda que causa mortes e por isso que ela se propaga, porque as pessoas têm medo ainda de se testar, porque ainda tem aquele Estigma, aquele né? estigma de, meu Deus, e se eu descobrir, meu Deus, é o fim. Não é o fim, não é o fim, entendeu? As pessoas precisam se testar, e quanto mais elas se testam, mais cedo elas conseguem. Então tá, isso em todas cuidar. as doenças, né? A Exatamente. testagem, o Exatamente. exame é fundamental. É para você descobrir o que está se E o passando com preconceito você. é enorme, né? Assim, e eu acho que a beleza do texto do Pedro, acho que ele trouxe que dessas relações contemporâneas e da possibilidade de você se relacionar com alguém que carrega esse vírus de alguma maneira, né? Claro que ali a gente conversa muito sobre isso, assim, e como que é essa relação, né? Como é o tratamento dessa pessoa e como é a relação da pessoa que lida com dentro desse relacionamento que não tem, enfim. Acho que a peça ela traz várias coisas muito legais, humanas e bonitas. Não, é muito importante a gente falar mesmo sobre esse tema. Não é à toa que estão vindo esses trabalhos, porque Sim. realmente é preocupante você pensar que hoje as pessoas não usam mais camisinha, por exemplo. Uhum. Né? Na década de 80, 90, era fundamental. Só se falava sobre isso, né? Tinha muito esse trabalho de alerta sobre a questão da prevenção, né? Através da camisinha. Hoje não se fala mais. Você vai nos postos de saúde, tem ali as camisinhas, mas você vê que é diferente, né? Diferente. Mudou essa relação. E é importante que a gente resgate, não através do medo, não através, né? Do preconceito, Isso. mas sim através da Porque eles prevenção tinha esse mesmo. terrorismo, né? Terrorismo. Também que era uma maneira que eles não sabiam como abordar. Era uma coisa nova, né? Ninguém sabia direito como abordar, como que as coisas iam acontecendo e como deveria ser feito. E eu cresci sempre fazendo, tipo, todas as minhas relações sexuais, elas foram inauguradas com a camisinha e isso permeou minha vida toda. Então o sexo para mim sempre foi sinônimo de algum risco. Então como que eu tinha que sempre me prevenir de alguma maneira, Não, né? a nossa geração, eu lembro, né, quando eu fazia os exames, eu pedia pro meu irmão, o Léo, que eu tava falando, meu irmão mais novo, pra ele abrir. Ele era criança, falava, pra mim, eu não tenho coragem de abrir. Ele abria pra mim. Eu não tinha coragem. Eu acho que é isso, essa falta de coragem, esse medo, às vezes que não é lógico, às vezes que não é racional. E a gente fala sobre isso na peça. Como que, ok, a gente entende o medo, mas o medo não pode ser uma carta branca para você ser ignorante. Exato. Não pode te paralisar, né? Exatamente. Eu acho que até mais. Eu acho que o medo também te torna ignorante. Então, às vezes, você tem informação, mas você tem tanto medo que você ignora a informação que você tem e se entrega. E isso gera preconceito, isso gera estigma, isso gera falta de empatia. E acho que um dos desafios da dramaturgia também era, falando sobre esse tema específico, era contar uma história mesmo, né? Ter uma dramaturgia, mas não fugir de informações importantes. Então, como colocar essas informações sem parecer que a gente está sendo didático também. Né? Exatamente. É um desafio, né? Então, a gente tem dados tristes ainda, que no Brasil, hoje ainda, atualmente, morre mais de uma pessoa por hora no Brasil, em decorrência do HIV ou da AIDS. Que é um número que eu realmente não acreditei, eu verifiquei várias vezes. É real. São mais de 30 pessoas por dia. Gente. E o Alexandre Pucci, que é um ativista, ele é um articulador político maravilhoso, um cara super bacana. E ele trouxe essa informação pra gente. Sim, esse número ainda é assim, porém porque as pessoas não se testam. Então é isso, quando não é porque, e aí esse é o grande perigo, porque quando as pessoas ficam conhecendo esse número, elas têm uma tendência a acreditar que é porque é uma doença que ainda é terminal. E não é isso. É porque quando as pessoas se testam ou descobrem, já é tarde demais. Então elas não conseguem reverter o quadro
que poderia ter sido revertido Claro. se elas tivessem se testado. Consciência, né, da doença o mais rápido possível. E o tratamento, a manutenção desse tratamento, né? Que torna o indivíduo indetectável e intransmissível, né? Então é isso. Ele convive com aquela com essa doença, com esse vírus no corpo dele, mas consegue ter uma vida absolutamente normal, saudável, sexual saudável e tranquila, né? Então, acho que a peça traz isso, né? Se estiver falando alguma besteira assim. Não, é isso. Não, ele tá falando melhor do que eu. A gente está aprendendo também, né? Sim. Então, é isso. Acho que a peça traz esse texto que eu adorei. Quando eu li pela primeira vez esse texto, ele me mandou, eu falei, cara, eu preciso fazer essa peça. Eu vou fazer. E eu estava com outros projetos, eu tinha uma outra peça para fazer, que eu dei uma adiada, assim, eu falei, vamos fazer. Eu tenho certeza que esse texto veio para mim. E de autoria dele, tá? Que ele mesmo escreveu. Aí eu engavetei. Eu dei uma adiada, adiada, porque eu falei, cara, esse tema precisa ser falado. Desde que eu fiz a Herança, que foi uma peça que foi... Eu ia falar da Herança. A Herança é um recorte, né, da comunidade gay contemporânea, que é um pouco, talvez um Angels in America mais contemporâneo, não sei dizer exatamente, mas pega o mesmo público, né, a mesma fatia também, o mesmo recorte. E depois disso eu descobri a importância de se fazer peças que a gente fale sobre a comunidade gay, que também a gente traga esse público de homens gays para dentro do teatro também, né, um recorte, e também envolva com a dramaturgia, que a dramaturgia seja suficientemente universal para trazer todo o resto da família, né? Todo o público, né? Então eu acho que essa peça tem esse mérito também, sabe? De ter um assunto interessante, é uma peça muito amorosa, é uma peça que é para todo mundo, para todos os membros da família, entendeu? Para todo mundo que se relaciona. Porque o tema é universal, né? Sim. Tanto a AIDS como as relações, né? Então, eu até diria que, assim, originalmente, para mim, a peça, ela era até mais sobre o medo da AIDS, o medo do HIV, do que propriamente do HIV ou da AIDS. E eu acho que quando a gente fala de medo, aí sim, com certeza, a gente está falando de algo universal também, né? Primeiro porque, como seres humanos, todos nós estamos sujeitos ao vírus do HIV, ponto. Né? Não tem, não é de um grupo específico, né? Sentir medo é normal, e sentir medo, né? E como o Rafa falou, como o medo pode paralisar, pode impedir a gente de viver. E pode te impulsionar também, né? Ou impulsionar, sim, exatamente. Sim. E a gente fala dessas contradições de um dos personagens, que às vezes ele usa o medo contra e às vezes, nem sei se tem como dizer a favor, mas ele é capaz de tomar atitudes contraditórias em função do medo. Um exemplo básico, simples. Você está numa selva, um leão começa a te perseguir, correr. Né? Aí você começa a correr mais rápido do que você nunca correu em toda a sua vida. O que está te impulsionando? O medo. Então você vai alcançar uma velocidade absurda em função do medo. Sim. E às vezes o medo também pode fazer você correr em direção do leão, porque você pensa, bom, sou eu ou ele? Você não sei, se você tem um canivete no bolso, alguma coisa que parece não. Eu acho que a questão é essa, você não sabe o que você vai fazer na hora do medo, como que o medo vai bater em você. Exatamente. E isso pode fazer com que as pessoas muitas vezes metam os pés pelas mãos. E isso já faz parte da dramaturgia, né? Principalmente se não dividirem essa sensação, né? Esse sentimento. Por isso que é importante, através da arte, né? Porque vira uma panelinha de pressão. É você falar sobre, colocar na mesa esse sentimento. Para lidar com ele da melhor maneira possível. E tem uma coisa legal da encenação do Marco Antônio Pamo, que ele é o diretor direção do maravilhoso. Marco Antônio Pamo. Que o Pamo esteve comigo lá na Herança, quer dizer, eu estive com ele na Herança, né? Porque o Pamo, onde ele está, a gente está com ele, porque ele é maravilhoso. E ele que dirige esse espetáculo, e como a gente está fazendo num espaço novo ali, meio alternativo do Teatro Vivo, tem também uma formatação de plateia que vai ser interessante, sabe? Assim, que ele sugeriu e que eu acho que é super legal. Pode falar, será? Pode. Tipo ele sugeriu de fazer uma coisa, então é como se fosse uma grande roda de conversa que a gente tivesse, porque e aí a gente está no meio do público e a história começa assim. Né? Que legal. Então a gente inclui a plateia, é uma coisa bem íntima também essa conversa, sabe? Sem ter esse negócio do teatro interativo, porque as pessoas têm medo, né? Não se assustem. Não vamos pedir para vocês levantarem. Eu, quando vou no teatro de algum amigo, já falo assim, não me chame, não me invente, ninguém vai ser chamado. Tá? Não vamos pedir depoimentos. Não, só depois do final. Durante não. Mas é legal, é um espaço super novo, né? Um espaço de convivência do Teatro Vivo. O Teatro Vivo já é super conhecido do público paulistano, né? É um excelente teatro. Então, assim, é uma experiência pra gente muito nova e muito gostosa, porque a gente vai estar na proximidade com o público como eu tô de você, ou mais perto do que isso, entendeu? Então, a gente faz cenas íntimas, faz cenas conversando entre a gente, ou
ou em lugares públicos, mas sempre Incluindo o público né? de uma maneira muito perto, assim. Então, acho que vai ser uma experiência interessante pra gente. Isso eu acho que é também uma maneira diferente de tocar o público, né? Sim. Uma coisa é você estar na plateia e no palco, tem uma, né, uma distância. Tem uma distância. E tem uma questão também que cada ato da peça, ele tem um espírito, uma encenação, assim, a gente tem como se estivesse num local diferente. Então a plateia também, ela vai entendendo que ela está ocupando outros lugares. Então talvez ela comece num posto de saúde, depois ela vá para um grupo de apoio. Que legal, vai mudando. E ela vai mudando, ela vai entendendo que ela está agora compondo, como plateia, como público, um lugar diferente. Sim. Então a gente... Legal. Sem sair do lugar. Sem sair do lugar. No conforto da sua poltrona. Exatamente, no mesmo lugar do início ao fim. Ninguém me tire daqui. Mas essa sensação de poder transportar o público para esses lugares e manter essa aproximação, essa proximidade dos personagens. Olha só. Que é tudo, igual a gente está falando, né? Mérito do Pâmio, maravilhoso. Pâmio, né? Na direção, vocês estão muito trilha bem. do Adriano Nascimento, que é um cara que fez trilha de uma série que eu fiz, chama Chuva Negra. Ele é um cara super talentoso, e figurino e direção de arte. Será que é direção de arte? Direção de arte, né? Cenário, direção de arte do Fábio Namatami, querido, que é craque, incrível, né? E é uma galera que entrou, porque a gente está fazendo um espetáculo. Estamos vendendo os ingressos, comprem os nossos ingressos. Já comecem é uma produção completamente... Poucos lugares também, e é uma produção completamente independente, assim. É uma produção que todos nós compramos a ideia de fazer. É uma peça que não tem patrocínio, está aprovada na Lei Rouanet, quem quiser, tiver aí pode patrocinar, mas a gente não tem patrocinador, porque resolvemos fazer, vamos fazer. E por isso é importante a gente falar dessa peça, por isso que a gente está pedindo para vocês já comparecerem, comprarem os ingressos, para que a peça tenha fôlego e para a gente consiga levar esse assunto que muitas vezes a própria comunidade gay foge desse assunto. Sim, porque é o medo de encarar isso de frente. Ai, eu vou ver uma peça que trata do HIV. Ai, gente, de novo, ai meu, que medo, ai isso, que aquilo. Não, gente, é isso. É conhecimento, é através disso que a gente consegue sobreviver e evoluir. Então, e também, além do medo, a ignorância, né? Sim. Uma nova geração que não viveu o que a gente viveu, né? Na década de 80 e 90, e que não conhece, não sabe dos riscos, né? Então... tem não vou dar spoiler, mas falando sobre isso, sobre a reação das pessoas, do medo, o título, Um Pequeno Incidente, ele não se refere à infecção pelo HIV. Não é isso, tá, gente? Então, Um Pequeno Incidente é outra coisa, mas um motivo para vocês ficarem curiosos, quererem descobrir qual foi esse pequeno incidente. Realmente, esse título chama eu fiquei pensando, qual será esse pequeno incidente? E não é isso, até porque... Não é aqueles que não entendem. Como assim? Acabei de... Depois manda pelo WhatsApp. E aí, quando eu contei, quando a ideia estava assim, fervilhando na minha cabeça, eu começando a escrever, entendendo qual era a peça, o que esses personagens, o que estava acontecendo com eles, qual que era esse pequeno incidente. E pessoas próximas, amigos héteros, amigos gays, homens, mulheres, eles adoravam a ideia da peça, da dramaturgia, mas quando eu falava que envolvia o HIV... pessoas super legais, esclarecidas, mas eles tinham uma reação de falar assim, poxa, mas precisa ser sobre HIV? Nossa, que coisa. E eu posso falar de coração que não são pessoas preconceituosas, mas é a questão do medo, focando de novo no medo, como que o medo faz até que a pessoa prefira assistir outra história, porque talvez ela se sinta ameaçada, que isso possa ser a realidade dela, o estigma. Carrega assim, o peso disso, né? Porque a pessoa, ela até topa assistir um filme sobre câncer, que é uma coisa que ninguém gosta muito de falar, e que também tem um certo peso, né, e tal. Mas eu acho que ainda assim o estigma ainda é mais forte. Né? Principalmente com o público, né, pro público gay. Quando a gente tá vendo a série, né, Máscaras, e a coisa do câncer gay, né, isso. Um castigo, peste, né? Peste, era uma coisa muito pesada. Incrível. E foi justamente essa reação, bem no inicinho, que talvez pudesse até ter me desincentivado, né, de pensar... então não vou falar sobre isso. Mas foi o contrário, não, então eu tenho certeza que eu vou falar sobre isso, porque a gente precisa falar, a gente precisa encenar, e as pessoas precisam abraçar essa ideia. Acho que tudo que incomoda é um bom sinal, né? Incomodou é interessante, vamos falar sobre isso. Vamos ver aí o que tem. É importante falar sobre esse tema, porque está incomodando. E eu estava até, assim, mini filosofando outro dia, eu tenho um irmão mais velho, ele é oftalmo. E recentemente, tem uns anos, ele começou a fazer cirurgia de catarata. E eu acho bonito que ele posta lá no Instagram dele, ajudando pessoas a ver o mundo de uma maneira melhor e tudo. E, assim,
né, sinto um orgulho grande disso. E também de nós dois aqui, do Fábio, nosso produtor, todo mundo, o Pami, que está contando essa história. O Fran Barros que faz a luz. O Fran Barros que faz a luz, todo mundo que está com a gente, porque a gente também, todos nós, como, né, membros dessa peça, e de todas as outras peças também, a gente também está ajudando as pessoas a ver o mundo. E com outros olhos, com certeza. É sabe? uma visão, né? Então tem esse aspecto físico mesmo, né? De você, tipo, fazer a cirurgia de catarata, mas também de chamar as pessoas e, tipo, vamos sair daqui vendo o mundo de uma forma diferente. Forma. Vendo as pessoas de uma forma diferente. A função da arte é essa, né? Você transformar a visão. Sim. Alongar a visão, ampliar, para você ver de uma outra maneira. E aí tem essa relação aí com o oftalmo, que, né, fisicamente faz as pessoas olharem o mundo com outros olhos. E da contribuição que a gente pode ter, né? A gente realmente faz o que a gente ama. E quando é teatro, principalmente, é difícil você não... A pessoa que faz não falar com paixão. É muito difícil. A gente tem muita paixão. Pelo teatro, mas a gente ter essa oportunidade de fazer com que as pessoas saiam do teatro um pouquinho diferente do que elas entraram, eu acho isso lindo. Exatamente, não que o teatro não seja entretenimento, também, é ótimo que seja entretenimento, mas quando a gente consegue unir o entretenimento, a emoção com algo a mais, né, a gente sente que a missão está sendo cumprida na sua plenitude. Com certeza. Né? E dia 3 de outubro a estreia, então a gente já está indo para o final do programa, então já vamos dar o serviço. Vamos. Você que está ouvindo a gente, que está assistindo através do YouTube, já garante o seu ingresso. Um pequeno incidente, dia 3 de outubro, a partir de 3 de outubro, sexta, sábado e domingo, que horas? Eu não sei o horário. Sexta e sábado, às 8 horas. Domingo às 18. Ai, que bom, me avisaram. Vendas no Simpla. Então já não vou me Simpla. atrasar para a sessão. No nosso Instagram, @umpequenoincidente. Tem na bio, tem o link. Tá tudo já no facinho. No esquema. Acompanhe também, que a gente convida vocês a seguirem e interagir com a gente nas redes, porque esse crescimento orgânico é o que ajuda que mais pessoas fiquem sabendo. E a gente tem recebido muitas já mensagens perguntando sobre o que a peça quando estreia. E é legal ver isso começando a acontecer de uma forma que as pessoas realmente estão se interessando. E a gente espera que vocês venham, se emocionem. E que a gente queria também furar um pouco essa bolha, né? Porque a gente tem uma coisa, a gente está fazendo uma peça, que é uma peça pequena, que tem uma divulgação basicamente espontânea, mas a gente quer que não só as pessoas que já frequentam teatro, que gostam de teatro ou da classe, que vão lá prestigiar o Pedro, o Pami e tal, venham assistir, entendeu? Então são os ouvintes, as pessoas que estão interessadas pelo tema, até pessoas que são só curiosas, mas é muito importante, porque além do entretenimento que essa peça ela realmente propõe, eu garanto para vocês que ela é super gostosa de assistir. Além disso, ela tem um outro fator ali que tem um propósito, sabe? E que vale para todo mundo, não vale só para comunidade gay também, sim, mas para todos os héteros, para toda a família, para pais, mães, filhos, irmãos, amigos, colegas de trabalho. Eu acho que tem ali uma coisa que essa peça, para mim, ela poderia sair do teatro e depois ir para a empresa, para a escola, para todos até os profissionais espaços. de saúde também é legal, que vão assistir, né? Então os profissionais de saúde também estão convidados para virem assistir, porque ela não é uma cartilha, o que também é chato, né? Você vai ver uma peça que, não vou ver uma palestrinha, não é isso, é entretenimento. Mas dentro desse entretenimento, eu tenho certeza que as pessoas vão aprender muitas coisas, porque a gente também está aprendendo. Sim. E a gente quer dividir isso com vocês. E às vezes pode parecer um pouco contraditório você ouvir que é uma peça sobre HIV e AIDS e você achar que ela é super pesada e tensa. Sim, temos momentos dramáticos, mas eu prometo que a gente tem romance, a gente tem leveza, a gente tem humor, a gente tem reviravoltas, a gente tem um pequeno incidente que acontece também. Que não vamos falar, você vai descobrir quando você for assistir a peça. Exatamente. E eu também. Que é uma das graças do teatro, é isso, né? A gente puxar o tapete da plateia. Quando eles acham que já entenderam a peça, a gente, não, peraí, tem uma reviravolta aqui. Coisa óbvia, coisa chata, né? Quando você vai ver uma coisa óbvia, já sabia, já matei, né? É bom ser surpreendido. Isso aí, tem bastante surpresa, a gente promete. Ai, que ótimo. Queridos, adorei nosso papo. Tô louca pra assistir a peça. Peter, Rafa. Querida. Adorei. Sucesso, todo sucesso do mundo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tá? Já deixaram aí os arrobas todos? Sim. O serviço? Então, muito obrigada. Adorei nosso papo. Obrigado e você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se você quiser me acompanhar, pode acompanhar através do Instagram, @Vanessa Goulart. E também tem o canal no YouTube Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho.
e até sábado que vem. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.